Santos incorruptos, corpos que desafiam a ciência. Na longa tradição da Igreja Católica, poucos fenômenos despertam tanta admiração e mistério quanto o da incorruptibilidade dos corpos dos santos. Trata-se de um fenômeno em que o corpo de um fiel, falecido há décadas ou até séculos, resiste à decomposição natural sem o uso de embalsamamento artificial ou outros meios preservativos. A simples existência de tais corpos desafia não apenas o senso comum, mas também os parâmetros científicos mais consolidados. Para a fé católica, esses corpos são sinais extraordinários da santidade de vida daqueles que os possuíam. Para a ciência, um mistério que ainda carece de explicações definitivas. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a veneração das relíquias dos santos era comum. Os cristãos acreditavam que, assim como o corpo de Cristo ressuscitou, os corpos dos santos guardavam algo da glória futura. Essa crença se intensificava quando, ao exumar um santo, descobria-se que seu corpo estava intacto, sem sinais de corrupção. A Igreja, porém, sempre tratou tais casos com cautela. Nem todos os corpos bem conservados são considerados incorruptos no sentido místico. A avaliação leva em conta fatores como ausência de embalsamamento, conservação contra a lógica ambiental e ausência de explicações naturais plausíveis. Entre os casos mais famosos está o de Santa Bernadette Soubirous, a vidente de Lourdes. Morta em 1879, seu corpo foi exumado 3 vezes e permaneceu extraordinariamente preservado. Hoje, está exposto em um relicário de cristal na França e seu rosto sereno ainda impressiona os milhares de fiéis que o visitam. Outro exemplo notável é o de São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Falecido em 1859, seu corpo permanece intacto, sendo venerado até hoje como uma relíquia sagrada. Curiosamente, apesar da preservação corporal, seu cérebro e coração se mantiveram separados e também incorruptos. Santa Catarina de Bolonha, que morreu em 1463, é outro exemplo clássico. Seu corpo está sentado em uma cadeira, dentro de uma urna em Bolonha, Itália. Não apenas não se decompôs, mas também não apresenta sinais de rigidez cadavérica. É como se estivesse apenas adormecida. Para a ciência moderna, a decomposição é um processo natural, inevitável. A partir do momento da morte, o corpo entra em colapso bioquímico, gerando gases e promovendo a proliferação de bactérias e fungos. Mesmo em ambientes secos ou frios, espera-se ao menos a mumificação ou a deterioração parcial. Entretanto, os corpos dos santos incorruptos desafiam essas regras. Muitos deles repousavam em caixões simples, em solo úmido, sem refrigeração e sem tratamento químico. E ainda assim, se conservaram surpreendentemente bem. A ciência já tentou explicar esses fenômenos. Hipóteses incluem fatores ambientais excepcionais, composição química do solo, dieta da pessoa em vida ou condições climáticas específicas. Contudo, nenhuma explicação científica cobre todos os casos conhecidos. Alguns pesquisadores apontam que certos tipos de argila ou areia podem conter propriedades antibacterianas. Outros sugerem que umidade constante e baixa temperatura retardam a decomposição. Mas essas condições são difíceis de serem replicadas em ambientes variados. Há também tentativas de associar a incorruptibilidade a processos naturais como a saponificação, onde o corpo se transforma em uma substância cerosa. Esse fenômeno, porém, produz um tipo de preservação bem diferente da observada nos santos incorruptos, cujos tecidos mantêm elasticidade e cor. É importante ressaltar que a Igreja Católica nunca baseia uma canonização exclusivamente na incorruptibilidade. O fenômeno é visto como um sinal adicional da graça de Deus, mas não como uma prova direta da santidade. Milagres, virtudes heróicas e fama de santidade continuam sendo os critérios centrais. Mesmo assim, a incorruptibilidade
exerce um grande impacto nos fiéis. Ao ver o corpo de um santo aparentemente preservado contra todas as expectativas, muitos sentem um profundo chamado à fé e à conversão. O corpo torna-se, nesse sentido, um sacramento visível da ação de Deus. O Papa Bento XIV, que viveu no século XVIII, escreveu extensamente sobre milagres e canonizações. Em seus escritos, ele distingue com clareza os diferentes tipos de preservação corporal. Segundo ele, o verdadeiro milagre ocorre quando não há qualquer explicação natural plausível. Com a modernização dos processos canônicos, o Vaticano tem sido ainda mais criterioso na avaliação de casos de incorruptibilidade. Exames científicos, análises laboratoriais e pareceres médicos são solicitados. O objetivo é evitar qualquer forma de engano, fraude ou entusiasmo excessivo. Ainda assim, há dezenas de santos reconhecidos como incorruptos. São Padre Pio de Pietrelcina, embora tenha passado por embalsamamento parcial, teve partes de seu corpo preservadas de maneira impressionante. Suas mãos, por exemplo, continuam bem conservadas, mesmo após décadas de sua morte. Outro caso envolvente é o de Santa Rita de Cássia, morta em 1457. Seu corpo repousa em Cássia, Itália, e mantém uma coloração de pele viva e traços faciais suaves. A história conta que, ao ser exumada, um perfume doce se espalhou pelo ambiente, algo frequentemente relatado em casos semelhantes. A presença desse perfume, chamado de odor de santidade, é outro fenômeno que intriga os estudiosos. Frequentemente, o corpo incorrupto de um santo emana um aroma agradável, mesmo estando há séculos enterrado. A ciência, mais uma vez, não tem uma explicação conclusiva para isso. Mas o que esses corpos dizem à alma humana? O que há por trás desse fascínio coletivo com a incorruptibilidade? Talvez a resposta esteja no desejo profundo de transcendência, de eternidade, de vitória sobre a morte. Num mundo marcado pelo materialismo e pela perda do sentido espiritual, os santos incorruptos nos lembram que a vida não termina no túmulo. Eles apontam para uma realidade maior, onde o corpo e a alma são chamados a participar da glória de Deus. A própria Bíblia nos fala da incorruptibilidade. Além disso, a incorruptibilidade aponta para o mistério da encarnação. Se Deus se fez carne, então o corpo humano tem um valor imenso. E se alguns corpos são preservados milagrosamente, isso indica que Deus ainda age na história, santificando aquilo que parecia destinado à decadência. Há também um aspecto pedagógico. Os corpos incorruptos ensinam silenciosamente sobre pureza, fidelidade, penitência e amor a Deus. Cada um desses santos viveu uma vida de intenso sacrifício e oração. Suas vidas falam e seus corpos calados continuam evangelizando. A incorruptibilidade, contudo, não é um privilégio reservado a poucos. A Igreja nos ensina que todos somos chamados à santidade. Os santos incorruptos são sinais visíveis dessa vocação universal. São como luzes que brilham na escuridão, apontando para o céu. Mesmo diante do ceticismo moderno, os corpos dos santos continuam a desafiar explicações simplistas. Eles convidam à admiração, à reverência e, acima de tudo, à fé. Não são peças de museu, mas testemunhas vivas de que a graça de Deus ultrapassa os limites da biologia e da razão. O fenômeno da incorruptibilidade, portanto, não é um fim em si mesmo. Ele é um meio, um sinal, um lembrete de que a santidade é possível, de que a vida com Deus é real e de que o céu começa já aqui, no coração dos que creem. Em tempos de superficialidade, os santos incorruptos são profundos. Em tempos de pressa, são permanência. Em tempos de dúvida, são certeza. Eles permanecem como monumentos de carne e espírito, que continuam a proclamar o Evangelho, mesmo em silêncio. A Igreja continuará a estudá-los com cautela. A ciência seguirá buscando explicações. Mas enquanto isso, os fiéis,
tocados por esses testemunhos silenciosos, continuarão a ajoelhar-se diante de corpos que não morreram completamente, porque de alguma forma a santidade nunca morre. Gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Partilhar o conhecimento também é uma forma de amor.